Bom dia, pessoal. Bom, a aula de vocês de hoje é sobre paralelismo. A atividade que vai ser enviada para vocês é justamente sobre esse assunto. O que significa paralelismo? Quando é que eu posso dizer que duas coisas são paralelas? É exatamente quando elas têm a mesma inclinação, certo? Então, paralelismo você pode entender como coisas com a mesma inclinação, certo? Exemplo. Pense, por exemplo, que você vai ver um campo de futebol de cima. Se você olhar um campo de futebol de cima, ou nem você precisa pensar num campo de futebol, mas pode ser até o fundo de uma caixa. Se você imaginar, você vai ver que vai ter esse formato, né? De um retângulo. Note que os lados possuem a mesma inclinação. Esse lado e esse lado são paralelos, eles têm a mesma inclinação, os lados opostos. Esse lado e esse lado também possuem a mesma inclinação, certo? Ter a mesma inclinação é, se eu traço uma reta e não mexo a régua, vou para outro lugar sem inclinar a régua e traço outra reta, essas duas retas têm a mesma inclinação. Se eu mexer na reta em algum momento e traçar outra reta, elas já não vão ter a mesma inclinação, certo? Observe ainda que, se você olha o fundo de uma caixa, ou, por exemplo, um campo de futebol de cima, os lados opostos são paralelos. E aí, pode ser que em algum momento você tenha a seguinte questão. Tal figura possui lados paralelos? Quais são os lados paralelos dela? Se você olhar o campo de futebol de cima, os lados obviamente são paralelos. Mas se você estiver na arquibancada, a sua visão do campo de futebol vai ser mais ou menos assim. Note que se você está assistindo o jogo, a sua visão da quadra vai ser mais ou menos essa. Da quadra ou do campo. E aí, os lados deixaram de ser paralelos de acordo com a sua visão? Não. Os lados continuam paralelos. Eles continuam com a mesma inclinação. Embora o seu ponto de vista seja outro, quando você olha para o campo de futebol, ou para a quadra, ou para o fundo da caixa de longe, se você olhar de um ângulo que não é de cima, você vai ver que as linhas vão formar uma inclinação, mas o paralelismo não vai sumir, certo? Você pode imaginar isso também como, por exemplo, um tabuleiro de xadrez. Se você olhar ele de vários ângulos, você vai ver que eles continuam paralelos. Embora em alguns ângulos vai parecer que não, mas ele não vai deixar de ser um tabuleiro de xadrez independente de onde você olha, certo? Geralmente o tabuleiro de xadrez ele é quadrado, né? Ele tem mais ou menos esse formato. Mas independente de onde você olhe, da forma como você olhe para ele, ele continua sendo um tabuleiro de xadrez. Ele vai continuar sendo um quadrado. Então os lados paralelos dele continuam sendo esses. Agora, por exemplo, se você chega numa questão e ela te pergunta sobre uma figura qualquer, mas sem identificar ela, por exemplo,
quais são os lados paralelos dessa figura? Se a figura não foi especificada, foi simplesmente dada uma figura para você, os únicos lados que têm mesma inclinação são esses dois. Esses dois lados estão inclinados de formas totalmente diferentes. Um inclina para a esquerda e o outro inclina para a direita. Então eles têm inclinações diferentes. Somente esses dois lados aqui são paralelos. No caso de um quadrado, os lados opostos são paralelos. Certo? Então, esse é o tema da aula de vocês. Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no privado. E até a próxima.